Oi, mulherada linda do meu Brasil varonil, continuando aqui falando um pouquinho de viagens pelo mundo e pelo Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho mais das minhas viagens pelas Américas, tá? América Latina, América Central. Toma aqui, vamos ver aqui o mapa, tá? Então, Américas é todo esse lado aqui do mapa mundi, né? América Latina, América Central, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, tá? Eu vou contar um pouquinho o que eu viajei por aqui. Bom, para começar a falar da América Latina, vamos falar do Brasil, né? Então, o Brasil é maravilhoso. Eu vou falar aqui um pouquinho os estados que eu viajei e as cidades que eu lembrar, tá? Então, eu sempre morei em São Paulo, nasci em São Paulo. Então, o primeiro estado que eu conheci na minha vida foi Rio de Janeiro, que eu fiquei encantada, a cidade do Rio de Janeiro. Depois, em outras viagens, depois eu fui muitas vezes para o Rio, mas eu conheço Búzios, conheço a Serra do Rio de Janeiro, como é que chama? Aquela Teresópolis, eu já fui. Uma outra viagem que eu fui para o Espírito Santo também, ainda quando eu era solteira. Agora que eu tô lembrando, eu fui para o Espírito Santo, Vila Velha, fiquei lá. Minas Gerais, maravilhosa, cidades históricas, Ouro Preto, todo aquele circuito de cidades históricas de Minas é uma coisa imperdível. Belo Horizonte, claro, né? Tem muitos amigos, bons amigos em Belo Horizonte. Já fui para o Paraná, em Curitiba. Paraná eu só conheço Curitiba e Londrina. Londrina eu fui a trabalho. Santa Catarina, não precisa nem falar, né? Coisa maravilhosa, Florianópolis, eu amei. Apesar que tem a Serra Catarinense, que eu nunca fui, mas dizem que é lindíssima essa viagem, Serras Catarinenses. Tem Serras Gaúchas e Serras Catarinenses, tá? Eu nunca fiz Serras Catarinenses. No Rio Grande do Sul, eu fiz Serras Gaúchas, fui para Porto Alegre várias vezes a passeio, visitando amigos ou a trabalho, muitas vezes a trabalho. Mas eu fiz Serras Gaúchas também, coisa mais linda do mundo, vale a pena vocês irem, mesmo agora. É muito lindo ir no inverno, para quem gosta de frio, mas mesmo agora em dezembro tem luzes de Natal em Gramado. Você não acredita que você está no Brasil. É um negócio assim grandioso, maravilhoso, uma coisa assim nível Disney, tá? Recomendo muito. Mato Grosso do Sul eu já fui, fui num casamento, visitei lá o Pantanal. Pantanal é Mato Grosso do Sul? Goiás, eu já viajei, fui para Goiânia, mas eu fui só a trabalho. Distrito Federal, fui muitas vezes a trabalho, passei final de semana, que eu tenho amigos lá no Distrito Federal. Tocantins, gente, eu fui para Tocantins, em Palmas. Cara, imagina um lugar quente. Lugar quente, quente de morrer. É Palmas. Lá eu conheci o artesanato de capim santo, que é aquele capim dourado. Capim santo não, desculpa. Capim dourado. Um artesanato maravilhoso lá de Palmas. Bahia, maravilhoso, adoro. Fui muitas vezes, Salvador. Agora eu tô esquecendo. Fui para um monte de cidade lá da Bahia. Sempre praia, né? Bahia, já fui várias vezes, passei vários réveillons lá na Bahia, coisa mais deliciosa, nossa, com chiclete, Ivete Sangalo. E fui no Carnaval da Bahia muitas vezes, né? Muitas vezes não, fui 2 anos pro Carnaval da Bahia, desfilar lá, sair lá nos blocos de carnaval. Aqui pro Nordeste, o que eu conheço? Eu conheço o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Até que eu conheço bastante, né? Eu não conheço nada aqui do norte do Brasil, nada. Nunca fui pro Pará, Maranhão, Amazonas, não conheço, tá? Então, como eu já falei, conheçam o Brasil. Tem muita viagem bonita e barata para você passear e para você conhecer. Tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho de América Latina. Como eu falei no vídeo anterior, eu acho que as pessoas têm muito preconceito
ainda de América Latina. Gente, nós somos latinos, brasileiros, nós nascemos na América Latina, então a gente tem que parar com essa coisa de ter preconceito de latino, porque nós somos latinos, tá? Falando português, mas nós somos latinos. E o espanhol é uma língua muito similar à língua portuguesa, muito fácil de aprender, uma língua, eu acho que ela é a terceira língua mais falada, depois do chinês, inglês, é o espanhol. Então, eu acho muito fácil, eu recomendo todos vocês jovens, qualquer idade, estudar espanhol, que é uma língua muito bonita, vão parar de ter preconceito. Então, as minhas viagens aqui pela América Latina, eu já fui para Uruguai, Montevidéu, amei. Fui para Buenos Aires, na Argentina, e fui também para Patagônia, na Argentina. A Patagônia é conhecida como El Fim del Mundo. Não pegava celular quando eu fui. Nossa Senhora, minha mãe ficou feliz da vida, que ela falou, nossa, a primeira vez que você não tá ligada nesse celular. Então, aqui eu fiz Patagônia, eu fiz também uma viagem para Mendonça, para fazer um tour de vinhos. Eu amo a Argentina. Tá? Amo a Argentina e amo os argentinos também, não tenho nada contra. Daí, quando eu fiz Patagônia aqui, Argentina, você atravessa pela Patagônia para o Chile. Então, você tem Patagônia chilena e Patagônia argentina. Eu fiz as duas. Eu viajei de ônibus da Patagônia argentina para a Patagônia chilena. Tá? No Chile, eu não conheço muitas coisas. Tá? No Chile, eu só conheço a Patagônia chilena e Santiago do Chile. Eu nunca fiz Lagos Andinos, nunca fui esquiar no Chile, nunca fui para o Atacama, para o deserto do Atacama, que eu morro de vontade de ir. Então, o Chile é um país com muito, 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 muito turismo. Paraguai, eu fui lá quando eu era menina pequena, lá em Barbacena. Eu viajei para o Paraguai para fazer muamba, tá? Para comprar muamba. Foi a única vez, em 1900 e nada. Não sei nem se conta. Subindo aqui, tá dando para ver o mapa? Peru, foi uma outra viagem que eu fui pro Peru. Eu viajei sozinha. Ah, deixa eu contar isso. Eu viajei muito sozinha uma época da minha vida. Porque viagem é uma coisa meio ingrata. Se você não é casada, se você não tem um crush para te acompanhar nas suas viagens, é muito difícil você achar um amigo que tem a mesma disponibilidade de tempo que você, tem as mesmas férias que você, tem a mesma disponibilidade de dinheiro que você para ficar nos hotéis que você quer e que queira ir para o mesmo lugar que você quer, entendeu? Então é difícil juntar essas três coisas, o mesmo tempo, mais ou menos o mesmo dinheiro e o mesmo lugar. Então isso me irritava demais, né? Então eu fiquei muitos anos viajando sozinha. Eu ia sozinha, eu e Deus. Chegava no lugar, eu comprava um pacote de turismo, contratava uns guias e me virava. Fiquei feliz da vida viajando muito tempo assim. Outras viagens eu levava minha mãe, depois teve uma época de eu levar minha mãe. Eu levava minha mãe em todas as minhas viagens. Por exemplo, aqui na Patagônia, essa viagem para a Patagônia eu fui com a minha mãe, ela amou. Algumas outras viagens eu levei a Karina, né, Karina? Mas pro Peru eu fui sozinha. Então eu fui para Lima, amei Lima. Na época, ceviche não era uma comida muito popular assim no Brasil. E eu fiquei encantada com ceviche. Lá tem cevicherias, coisa mais linda. Cada esquina tem uma cevicheria. Eu amei Lima. E de Lima eu fui para Machu Picchu. Fui para Cusco e fui para Machu Picchu de trem. Uma viagem que todo mundo tem que ir antes de morrer, tá? É maravilhosa. Essa parte aqui da América. Eu fiz uma viagem com meu marido número 2, a nossa primeira viagem. Nós fomos para Jamaica. Tá? Aqui, ó, no meio da América Central, gente. Olha onde fica. Tá aqui o Brasil, América Latina, América Central, Estados Unidos. Tá aqui, ó, aqui no meinho, tá? Uma ilhota. Amamos Jamaica. E depois, vários desses outros países aqui eu fiz quando eu mudei para Miami, que eu trabalhava
para a Microsoft América Latina e eu viajava muito para os países, tá? Então, por exemplo, Colômbia. A primeira vez que eu fui para Colômbia, para Bogotá, foi a trabalho. E aí eu continuei usando aquela jogada que eu fazia. Eu ficava no final de semana, fui para Cartagena, entendeu? E maravilhoso. Então, pela Microsoft, que eu aproveitei fazer um pouco de turismo, vamos ver aqui que países que eu fui na América Latina. Olha, eu fui para Colômbia, eu fui para o Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana e tem mais uma aqui que eu não tô achando. E Honduras, tá? Então esses paizinhos pequenininhos ali da América Latina, da América Central, apesar de ser muita pobreza, é uma natureza, é muito turismo, como que fala? Turismo de aventura, turismo ecológico, essas coisas, né? Tanto que a Gisele Bündchen mora na Costa Rica, né? Eu tenho casa lá na Costa Rica, né? Então, eu conheci vários desses países aqui, eu tive o prazer de conhecer. Venezuela, como eu disse, eu passei um Réveillon na Isla Margarita, lá na década de 90. República Dominicana, a coisa mais linda do mundo. Então, lugares que eu tenho vontade de ir na América Latina ainda, que eu não fui. Eu sou louca para ir para Cuba, nas Américas, vai. Eu sou louca para ir para Cuba e eu tenho vontade também de ir para o Atacama, para o deserto do Atacama no Chile. Coisas que eu não fiz ainda, tá bom? México, eu fiz uma viagem de 15 dias para o México, eu viajei o México inteiro, muita história da civilização asteca, coisa mais maravilhosa do mundo, recomendo muito uma viagem pelo México, tá? Eu acho que vale a pena só México, essa viagem do México eu fiz sozinha também, né? Aí chegamos aqui nos Estados Unidos, não, antes dos Estados Unidos vamos falar de Canadá. Canadá, o que eu já viajei para o Canadá? Eu fiz Montreal, Quebec, Toronto e Ontário, Oakville, que eu fiquei na casa de uma amiga minha. E eu fiquei aqui na Ilha Vitória também, porque aqui no cantinho do Canadá é quase divisa, você faz de balsa para Seattle. Como eu ia muito para Seattle a trabalho pela Microsoft, no norte-oeste dos Estados Unidos, né? É o Acre, eu falo que Seattle é o Acre do Brasil, né? Então tá lá quase divisa com o Canadá e eu fui para essa Vancouver. É Vancouver que fica aqui. Eu fui para Vancouver e tem a Ilha Vitória também, que eu amei, parece de brinquedo. Estados Unidos, aí é uma coisa que eu viajava demais a trabalho e tem muita coisa bonita para fazer de férias também. Aqui nos Estados Unidos, a primeira cidade que eu vim foi Orlando, Miami, aqui na Flórida, né? A Flórida aqui na pontinha, tá vendo? Então, quando eu venho para a Flórida, quando você tá na Flórida e Miami, para você viajar para Seattle, que fica aqui em Washington, aqui em cima, quase divisa com Vancouver, olha como é longe, são 6 horas de viagem entre Miami e Seattle, tá? Então, eu já viajei muito aqui, fui muitas vezes, mesmo quando eu morava no Brasil, eu ia para Seattle, ou eu ia para Seattle via Miami, ou eu ia para Seattle via Nova York, que tá aqui, tá? Então, eu viajava bastante. Então, eu fazia Nova York, Seattle, ou Miami, Seattle, ou Dallas, aqui no Texas, Seattle, que dependia da conexão. Uma outra viagem muito linda que tem é na Califórnia, tá? Você vai para Los Angeles, você vai Brasil, Los Angeles. De Los Angeles você pode pegar um carro e ir para São Francisco. Nós fomos para São Francisco de carro e fomos para Las Vegas também, que fica aqui perto. É uma outra viagem que dá para você combinar bacana, entendeu?
Califórnia, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas, que tá tudo ali perto e você já mata vários coelhos com uma cajadada só. Fui muitas vezes para New Orleans. Era uma maravilha. Todo ano, a convenção anual de vendas da Microsoft, acho que durante uns 4, 5 anos, foi em New Orleans. Por quê? Porque a infraestrutura de hotéis em New Orleans é muito boa e eu amava ir para New Orleans, me diverti demais em New Orleans. Onde lugares que eu não conheço aqui nos Estados Unidos, que eu morro de vontade de ir. Claro que tem um monte de lugar para ir, mas eu nunca fui para Chicago e Boston. São 2 cidades que eu tenho muita vontade de ir. E uma vez eu fui numa estação de esqui. Ai, qual que é aquela estação de esqui dos ricos e famosos? Esqueci. Aspen. Fui para Aspen. Não sei fazer o quê. Lá só passar raiva. Mas fui. É isso então. Estados Unidos. Tem muita coisa bacana para ver. E quer ver uma coisa interessante? Vocês sabiam que o Alasca é um estado dos Estados Unidos? Alasca, ele é fora dos Estados Unidos, mas ele pertence aos Estados Unidos. Eu morro de vontade de ir pro Alasca e pro Havaí também, que é um outro... É um país, mas pertence aos Estados Unidos, entendeu? Havaí eu tenho vontade de ir. Alasca. E é isso. Então, gente, o mundo é grande demais para você ficar dentro de casa, entendeu? Você não tem dinheiro para viajar para o exterior? Viaja dentro do Brasil. A CVC tem pacotes baratíssimos que você paga em 12 vezes, prestações muito boas, entendeu? O Brasil é maravilhoso, tem coisas maravilhosas, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro. Cara, como tem gente que mora em São Paulo e não conhece o Rio de Janeiro? É inaceitável, entendeu? Não conhece Florianópolis, que é do lado. Agora no Natal tem a festa de Natal naquela cidadezinha do Rio Grande do Sul, Gramado, chama Luzes de Natal, a coisa mais linda do mundo, gente. Dá para ir de carro, dá para ir de ônibus. Então, viagem, economizem para vocês fazerem pequenas viagens, mesmo para o interior de São Paulo, passar o dia, um final de semana, porque viagem abre os horizontes. Levem seus filhos para passear, para viajar, tá? Faz o que se pode, não é? A gente faz o que a gente tem de melhor no dia. Eu não consigo fazer grandes viagens para o exterior, faço viagens para conhecer o Brasil. Não consigo, vou conhecer o estado que eu moro. Vai viajar nas cidades aos redores de onde você mora, tá bom? Então, um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, dá um like, assina meu canal e compartilhe com os amigos. Beijos!